E no final do dia, agora com a inteligência artificial, piorou muito. Ele vai ajudar a reduzir em 40% o investimento das empresas em operação de CRM. Ele vai conseguir construir esses segmentos de maneira muito mais fácil no dia a dia, sem precisar fazer query, fazendo relação de dados de maneira muito mais apurada, construindo esses segmentos e mandando essas informações para o CRM, orquestrar essas informações e orquestrar as campanhas de automação. Fala pessoal, começando mais um episódio aqui no ROIConcast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje, o que a gente vai falar aqui, hein, Flávio? Eu acho que vai ser um pouco diferente. Só tem vendedor na mesa hoje. Tô sentindo meio excluído Estamos hoje. com 2 mega vendedores. A gente vai falar de estratégia de CRM, mas não só CRM, a gente vai falar vendas, né? Mídia. Alguns conceitos, mídia, marketing, a gente vai somar os itens, tecnologia é super importante, né? Mas bora lá, qual que é a Deixa eu nossa... só dar um recado antes. Você que acompanha o ROI, seja pelo YouTube, pelo Spotify, não esquece de, no YouTube, se inscrever no canal e no Spotify, seguir a gente também. Coloca aquela estrelinha aqui no episódio no momento que você terminar. Sobre o que a gente vai falar hoje, tá? E comentar, né? E Comentar é importante também. Deixa a sua opinião aqui no conteúdo. Exato. E, cara, tem uma pessoa aqui que a gente trouxe para conversar com a gente que a gente conhece há muito tempo já. Já tava um tempo uns aqui 5 anos já? Uns 5, 6 anos já tem. Olha, 5, 6 anos Passa já rápido, conhece. hein? Caramba, Ricardo. Meu, parece que foi ontem. Várias pessoas já vieram aqui que a gente conhece em comum e tava pro Ricardo vir aqui também. Pois é. Alguns até que eu indiquei a parceria, né? Eu até fiz parte também do processo de parceria com a Ciclo. O Vini da Bonifique também. Então, muito legal. Agora é o momento do Ricardo aí. Eu vou apresentar para vocês quem que é o Ricardo Custódio. Ele é fundador da Dynamics Data, uma consultoria especializada em CRM. O que mais, cara? Principalmente em Salesforce. Eu acho que Salesforce hoje é o nosso principal parceiro, né? A gente se dedica 100% do nosso tempo hoje em Salesforce. Que legal. Implanta, opera... Operamos. Treina também? Treinamos, montamos um time especializado, como alguns clientes que a gente tem aí, clientes grandes também. Tem clientes que a gente tem time de mais de 10 pessoas operando o Salesforce, quando a gente fala no âmbito multi-cloud, né? Mais de uma nuvem específica da Salesforce, né? A gente, ao longo do papo, a gente vai explicando um pouquinho melhor qual que é esse conceito de nuvem, mas basicamente são soluções que a Salesforce tem, né? Marketing, venda, serviços, inteligência artificial. Então, que legal. Coisa legal. Pô, e aqui para complementar o nosso bate-papo tem a Júlia Fernandes, que ela é Sales Manager SMB na Salesforce. Bem-vinda, viu, Júlia? Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade aqui. Então hoje a gente vai tirar a dúvida de consultoria de CRM e Salesforce. É legal até para o pessoal entender como que funciona a empresa que fornece a tecnologia e a empresa que fornece o serviço especializado. Como que isso se conecta. Eu, por exemplo, vejo isso no mercado, né, pessoal? Tem gente que precisa muito da ferramenta, né? Ela consegue, de certa forma, pilotar. E tem gente que não. Tem gente que precisa da ferramenta, mas também precisa de gente que entenda, né? Senão aquilo trava e acaba não fluindo, né? Mas conta um pouco da história de vocês aí. Quem quer iniciar aqui? Eu acho que a Júlia pode até falar um pouco melhor como que funciona, mas eu acho que é muito uma venda que a gente faz em conjunto, né? A gente trabalha toda a parte de pré-venda junto. Exato. Que legal. A Salesforce, ela faz toda a parte de produto, então todos os produtos são da Salesforce hoje, mas a implementação é feita sempre por um parceiro. Então, desde o primeiro contato, a gente sempre envolve um parceiro, porque é uma implementação, né? Então, querendo ou não, eu falo que o CRM é um projeto vivo. Então, você sempre vai estar atualizando o seu CRM. Legal. Nada melhor do que você já ter uma implementação, uma camada que consiga ser plug and play, na verdade, de produtos e de serviços novos, né? Então, também a gente tem clientes que acabam começando com um produto, vendendo só um produto dentro do CRM e cria novas unidades de negócio, por aí vai. Então, você tem que ter esse plug and play. E aí, o parceiro é capaz de fazer essa camada de... Legal. Eu não sei se a gente pode citar o nome de cliente aqui, mas tem clientes que são... Um cliente bem conhecido aí, começou com uma solução bem pequena da Salesforce e hoje
Tá, sim. Além de ser, obviamente, um cliente gigantesco aí no mercado, mas utiliza várias plataformas da Salesforce. Então, geralmente, nós como parceiros, né, a gente ajuda o cliente a se direcionar também a qual produto que faz mais sentido para ele, né? A gente costuma falar em conjunto com a Salesforce, né, em muitos negócios com a própria Júlia. Não adianta o cara querer abraçar o mundo todo. A Salesforce tem muitas soluções incríveis, mas a gente tenta, principalmente nesse mercado de SMB, de clientes em crescimento, a gente tenta começar e deixar redondo uma parte. Vamos começar aqui pelo CRM, vamos deixar a sua parte de CRM bem estruturada, seus funis de vendas muito bem feitos, aí depois a gente parte para o atendimento, marketing, começar por partes, né? Que Como se fosse legal. um Lego, a Salesforce fala muito isso, né? Um Lego, você vai encaixando as soluções e vai dando mais robustez para a estratégia do seu negócio. Que legal. E essa junção, né, da implementação sendo feita por parceiro é bem similar ao que acontece no nosso mercado das plataformas de e-commerce, né? Então você tem as agências que fazem as implantações, né, dessas lojas e as empresas de tecnologia fornecendo a ferramenta, né? Exato. É bem parecido, né? Pô, Flávio? e eu queria uma visão de vocês. O que geralmente os projetos que chegam até vocês, sejam os empreendedores, gestores ali de marketing, TI ou na cadeira de vendas, quais são as dores geralmente que eles estão passando no momento atual da empresa? Que vocês recebem mais de... eu preciso melhorar, sei lá, vendas, marketing ou dados? O que geralmente é? Eu acho que depende do momento da empresa, porque você tem empresa que está iniciando, então a parte de aquisição de clientes é o grande gargalo, né? Então, como que eu consigo começar a criar uma carteira de clientes? Esse é um tipo de segmento de estrutura ali que a gente atende. E aí eu tenho clientes que já estão vendendo, não é que estão começando do zero. São empreendedores que já têm uma base de clientes, mas hoje precisa fazer um cross-sell, um upsell daquela base, ou, né, melhorar a retenção, pensando ali no possível churn. Então, depende muito. Assim, a gente atende as duas principais frentes, né? Então, desde o momento da aquisição do cliente até a parte também da retenção ali, pensando numa jornada completa, né? Tem um outro Legal. ponto também que eu acho que o pessoal às vezes procura a gente bastante e a gente indica a Salesforce, é quando o cliente ele quer centralizar todos os dados em uma única plataforma. Às vezes esse cliente ele tem, a gente até fala que ele tem um Frankenstein, tem uma solução para e-mail, uma solução para isso, uma solução para aquilo. E principalmente o cliente menor, às vezes ele não tem investimento para fazer uma integração correta de tudo isso e nem sei se é uma boa prática, se é o melhor. E a Salesforce vem para ajudar o cliente com isso, né? Você consegue centralizar todas as informações dentro de uma única plataforma e você consegue transitar esses dados de maneira muito fácil entre as soluções que a Salesforce oferece, né? E aí, falando até um pouquinho de marketing, né? Quando você vai se comunicar com o seu cliente e você tem a Salesforce bem estruturada, você vai conseguir se comunicar de uma maneira muito mais aprimorada e assertiva. A comunicação 360, a visão 360 do cliente, né? A comunicação individualizada, né? Eu vou falar com o Felipe da maneira que o Felipe gosta de ser atendido, de acordo com as informações que eu tenho dele de segmentos, de comportamento, não só demográficos, né? Mas a Salesforce ela ajuda o cliente em tudo isso. Legal. E acho que um ponto legal da gente trazer, pessoal, é a questão, além de tecnologia, a estratégia de CRM que o negócio precisa ter, né? Porque essa também é uma dúvida que surge, né, no mercado. As pessoas falam assim, putz, eu preciso de um CRM, né? Ela lembra de uma ferramenta. Principalmente ferramenta de e-mail, né? Uma Exato. ferramenta para Muito disparar e-mail. associada à ferramenta de e-mail, por algum motivo. Mas assim, a gente sabe que é você conseguir, de fato, ter uma possibilidade de gerir sua base de dados de clientes e pensar em maneira customizada de se relacionar com ele. né? Isso. Seria dessa forma. Eu digo até por nós, né? Hoje a gente tem uma base histórica de mais de 5 anos, né? 5 a 6 anos. E olha que negócio interessante que acontece na nossa estratégia de vendas, que pode servir até para quem está nos ouvindo e pensando em aprimorar o CRM. Existem negócios que não necessariamente eles foram fechados há um ano e meio atrás. Então, tem empresa que funciona assim, né? Infelizmente, né? Vai jogando o game, tomou um não, pum, tira para fora e vai indo para o próximo.
Só que às vezes aquele não é um não momentâneo. Às vezes aquele cliente não estava no momento ou no estágio. Entende? E ele pode ser A gente estava falando isso nos bastidores antes de iniciar. Tava? A Júlia deu um exemplo muito bom de um cliente. Eu acho que assim, tem 2 pontos, né? A Salesforce, a gente é conhecido, obviamente, começou com só a plataforma de vendas e aí foi crescendo e se desenvolvendo em outras frentes, né? E a gente tem até um programa que chama How Salesforce Use Salesforce, que é como a gente usa dentro de casa o nosso CRM. Esse ponto até que você legal. comentou... É um trabalho que sempre, né, os executivos fazem, principalmente começo de ano, porque a gente acaba promovendo muitas pessoas internamente, então tem sempre ali uma mudança até de atendimento, enfim, e eles precisam entender a carteira deles, né? Qual é qual a primeira atitude que eles tomam? Eles geram um relatório de oportunidades que deram como sem oportunidade ou oportunidade que deram como perdidas de não decisão. Porque muitas vezes o cara, ele se interessa, começa a conversar com o Salesforce, mas acaba se mantendo no status quo. Porque no momento ele não pode tomar aquela decisão. E assim, eu diria que é onde o pipeline do executivo começa a girar, exatamente porque aquela oportunidade que foi um não no passado, hoje pode ser um sim. Hoje talvez ele tenha maturidade e ele esteja preparado para fazer essa mudança, né? Isso é extremamente comum. Exato. Né? Acontece muito nas empresas, com a gente também acontece. Por exemplo, teve um projeto que entrou ontem de uma empresa que a conversa aconteceu há 1 ano e 3 meses. Muito interessante. Por que não aconteceu na época? Porque não tinha como fazer execução lá. Então, assim, só que aí é uma união que eu acho de processo, tecnologia e também a maturidade que o profissional e as empresas têm com isso. Exato. Porque se for aquele vendedor que ele entende aquele não como algo pessoal, ele exclui, né? Tomei um não vai dar. Não, meu amigo, nada é pessoal, é negócio. Então, às vezes, não deu bom ali por algum motivo. Agora mesmo, antes de começar o podcast, eu estava com o meu computadorzinho, estava apresentando uma proposta, né? E esse cliente em específico, a gente apresentou a solução de marketing da Salesforce há 3 meses atrás, o Marketing Cloud. E não era o momento do cliente adquirir. Passou 2 meses e meio, bem próximo, enfim, esses dias agora, ele entrou em contato com a Salesforce e com a gente, querendo saber mais sobre a solução de vendas. Que ele viu, a gente deu uma pincelada e ele achou muito interessante, ele vai fechar negócio com a gente em vendas, porque vendas é o que ele está precisando agora no momento. Então, Exato. Que legal. é bem complexo isso, né? E aí, tem um trabalho que ele, principalmente quando a gente fala de soluções um pouco mais complexas, que eles conectam marketing e vendas, principalmente conteúdo, né? O que a gente faz aqui é basicamente isso. A primeira camada, né? Ou manter depois da jornada também. É porque eu enxergo assim, se a pessoa que ela tiver tendo algum tipo de necessidade no negócio dela, eu gosto de pensar assim, existem momentos que aquilo está explícito para aquela pessoa, e existem problemas que não estão explícitos. Eles existem, só que não está escancarado para aquele possível cliente. Da mesma forma que para ele conseguir decidir se ele vai ou não fazer um tipo de projeto desse, ele precisa saber o que é. No dia a dia é difícil ele diagnosticar isso sozinho, né? Tá ali na correria do dia a dia resolvendo um problema, né? É difícil ele... Exato. E aí, onde que entra isso no dia a dia de vocês? Por exemplo, até pegando, né, talvez da questão do marketing da Salesforce, eles contribuem com conteúdos também para ajudar o cliente meio que pré-entender do que se trata, não só a ferramenta, mas como aquilo gera benefício para o negócio. Sim. Porque eu imagino que quanto menos tem conteúdo, muito esforço é do vendedor em ter que dar aula, né? Exato. Então, quanto menos informação o cara tem, mais tempo você gasta dando aula do que fazendo a venda do produto, né? Como que é isso? E eu acho que, assim, a gente tem muito material de aprendizado, né? A gente tem até uma plataforma que chama Trailhead, que é só de treinamento. Legal. Então, qualquer um pode hoje acessar, sem ser cliente ou não, já pode acessar e começar a usar a plataforma ali de treinamento mesmo. Então, você começa a ter a visão de vendas, de atendimento, inclusive unificando ali com o negócio, né?
Então, acho que essa é uma primeira estratégia legal que a gente tem. E no final do dia, agora com inteligência artificial, piorou muito. Então, se você não está sempre atualizando e educando as pessoas, fica cada vez mais difícil você saber, né? Agora a gente está atuando muito com agentes autônomos, mas é um assunto muito novo. Então, o que efetivamente ele traz? Quais são hoje as funcionalidades? Quais são hoje os casos de uso que podem ser aplicados agentes autônomos para uma tomada de decisão, para uma venda, para uma possível redução de custo? Então, tem uma série de questões que a gente acaba também trazendo isso com conteúdo e educando, né, o cliente ou o possível cliente. E de maneira divertida, né? Porque Exato. a Salesforce é muito boa em contar historinha. Quando ela mostra alguns storytelling assim, a gente fala, nossa, é interessante. Hoje mesmo teve um evento no cinema que a gente estava vendo. Esse é o Joãozinho e tal. Você conecta as coisas e fala, caramba, né? Fica muito claro no olhar do cliente como que a tecnologia está trabalhando por trás com exemplos assim do dia a dia dele, do dia a dia nosso. Então, isso é fantástico. E eu acho que tem muita coisa, né, nova acontecendo nesse mundo de CRM, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, agentes autônomos. Então, quanto mais material a gente conseguir dar para o cliente, mais ele consegue se preparar, inclusive, para uma tomada de decisão quando ele entra em contato com a Salesforce, né? Que legal. E da visão de vocês, assim, como que vocês fazem um diagnóstico de, isso daqui é problema marketing, isso daqui é problema vendas? Porque pode acontecer também de você conversar com uma operação que o diretor comercial ele está com um problema, só que necessariamente, às vezes, ele tem que lidar com o gerente de marketing, às vezes, que eu gosto daquela tecnologia. Como que vocês fazem isso? Tem que trazer os dois para a mesa e como que vocês fazem o diagnóstico? Eu estou conversando com o diretor de vendas. Só que aí vocês observam que o problema está em marketing. Como que vocês veem isso, fazem, conversam? Vocês tentam puxar o gerente de marketing junto? Porque, sei lá, imagina... mais até um pouco do processo da Salesforce, mas como a gente participa bastante, é convidado para ajudar a Salesforce na pré-venda, o que eu vejo bastante é a minha visão como parceiro, né, falando de Salesforce. A pré-venda ela é muito bem feita. Assim, são entrevistas assim muito completas, sabe? Não é nada, não tem nada superficial. A gente realmente não faz nada correndo, né? É conversa mesmo, sentar com o cliente, pergunta, cara, qual que é o seu desafio hoje? Quais são os KPIs, né? Sair um pouco das perguntas rasas, entender qual que é o desafio realmente desse cliente, porque às vezes o cara tá com uma baita pressão do board para bater a meta e essa é a dor dele, ele não vai abrir, entendeu? Então, é você realmente ser amigo e ser parceiro do cliente. Fala, cara, como que a gente vai te ajudar melhor? Né? Hoje você tem essa ferramenta, ela tá te devendo no quê? É realmente só a funcionalidade que vai te ajudar mesmo? É isso que você precisa? Então, é você se aproximar do cara e fazer um trabalho de médico mesmo ali, fazer um diagnóstico completo do cara. E você vê, né? Esse estudo, esse diagnóstico, ele é contínuo. Ele não para na venda. A hora que a venda acontece, a Salesforce continua com o suporte Premier que ela tem, que é muito legal, SLA de 1 hora, quando o cliente tem esse serviço. E nós, como consultoria, ficamos ali o tempo todo estudando como melhorar, como fazer esse cliente usar o Salesforce no seu maior potencial. Então, a gente faz um assessment, para você ter ideia, em cada projeto a gente tem diversas metodologias. Não é simplesmente chegar, como eu falo assim, colocar só o disquete e instalar o CD-ROM e deixar o aplicativo rodar. Tem muitas metodologias por trás, a gente faz um assessment muito completo. Tem, cara, diagrama de Chikawa que a gente faz, matriz de maturidade. Tem uma porrada de metodologia que a gente faz, que tem muita conversa envolvida, onde a gente entrevista todos os stakeholders, todo tipo de pessoa que pode, mesmo que da forma mínima, ser impactado de alguma forma por CRM nessa mudança, nessa transição. Porque CRM ele mexe muito com o processo da empresa. Ele só não mexe mais com o ERP. Mas assim, ele envolve muita gente, né? E ainda mais um CRM como a Salesforce, que tem uma capacidade incrível de personalização. Dá para fazer muita coisa lá dentro. Então, todo mundo quer adaptar, todo mundo quer participar. Então, cara, por mais simples que seja, é conversa e você tá próximo do cliente ali, analisando para ver como que você pode ele ajudar da melhor forma. Legal. Quando você tem a oportunidade aí de mapear um negócio, né? Ou mapear os negócios para entender as necessidades, quais são os principais erros que são comuns que as empresas geralmente enfrentam aí? Cara, eu vejo muita coisa de LGPD, muito erro de LGPD. Eu acho que as pessoas precisam estudar um pouco mais desse tema.
eu vejo muitas empresas transitando informações sensíveis de clientes de forma incorreta. Isso é grave, né? Às vezes a pessoa, o cara, gerente de marketing ali, pede para o fulaninho gerar uma segmentação da TI, ele manda essa base de uma maneira totalmente informal no WhatsApp dele, não tem nenhum tipo de processo formalizado, né? Então, acho que isso é um erro muito grave que a gente acaba vendo no dia a dia. Interessante, né? Pô, eu vim gravar um podcast aqui com uma empresa de tecnologia e, cara, agora o problema é o ChatGPT, porque, por exemplo, o analista lá, ele tá com o tempo corrido, aí o diretor, o gerente vem e fala assim, cria aquele relatório rapidinho para mim. Ele joga lá no chat gratuito, que às vezes a empresa não tem nenhum pago. Eu acho que aí pra onde que vai esses dados? Esse ponto que você falou é excelente, né? Pegando até a onda dos agentes, né? Do Agente Force, que é um produto de inteligência artificial da Salesforce, 100% os dados são ali da empresa. A gente treina ali com dados 100% protegidos. Aquelas informações daquele agente são dados proprietários exclusivamente da empresa, né? Não é um chat GPT. Acho que as pessoas às vezes não sabem a diferença. A gente pega isso, como é muito novo, a Júlia até comentou, o cliente fala, mas é igual o chat GPT? É igual o Gemini? Não é igual. Né? Então, sem contar, obviamente, as inúmeras funcionalidades e capacidades que você consegue dar a esse agente com informação, treinar esse agente com informação de clientes dessa empresa ou de conteúdos que essa empresa já gerou, a capacidade dele é enorme. Mas a nível de segurança também é outro. Na verdade, é seguro, né? Não é outro. É seguro dessa forma. Então, isso daí precisa ser muito claro também, mas é uma coisa que o mercado vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu peguei também toda essa fase de CDP, vocês lembram muito bem, né? De CDP, hoje a Salesforce tem o Data Cloud, que já está bem conhecido, mas até hoje as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, mas no início também era assim, as pessoas tinham muita dúvida, né? Muita insegurança, achava que isso era... CDP é muito para mim, para minha empresa. E hoje eu vejo clientes de SMB contratando CDP. A gente é da escola do e-commerce também, né? Muito do e-commerce. E por incrível que pareça, a Dynamics Data, a gente hoje 80% dos nossos clientes são indústrias, são B2B. Olha que louco. Querendo Salesforce, são empresas que têm maturidade digital às vezes mais baixa, mas ele entende, ele fala, putz, eu preciso de CRM. Tem cara que liga pra gente e fala assim, eu não sei o que é CRM. Mas o pessoal falou que a Salesforce é muito boa e eu preciso de ter CRM. Me explica. Entende? Então, eu vejo que está tendo uma movimentação do pessoal entendendo a importância de você ter os dados bem estruturados e organizados do seu cliente. Isso é muito legal. Puxa, que legal. E o que vocês podem, até para explicar, né, para quem tá escutando a gente, qual que é a diferença do CDP e do CRM? Porque tem a diferença técnica disso e a galera também confunde. Se você pudesse explicar aí, qual seria a explicação mais simples, Júlia? Nossa. Vamos lá. O CRM, ele vai fazer toda a gestão do cliente. Então, ele vai ter toda a visão ali do relacionamento com o cliente. O CDP, ele vai personalizar. Ele vai... eu vou colocar... Vou dizer uma palavra que talvez não seja a correta, que é humanizar o cliente. Então, cara, o que o cliente gosta, do que ele gosta, como ele gosta de ser chamado, como ele gosta, quando ele gosta de ser atendido, por que canal que ele vai gostar de ser atendido, por que a Júlia gosta, por exemplo, de receber push notification de comida 7 horas da noite porque ela está em casa, ela está chegando em casa. Então, tem uma série de coisas que aí você começa a... Você realmente transforma numa pessoa, né? O CDP, exato. Acho que esse... Eu vou dizer de uma maneira bem didática, acho que é isso, assim. A parte de CRM é como eu faço a gestão desses dados e o CDP é como que eu consigo usar esses dados para trazer uma visão mais personalizada para aquela pessoa, transformando ela realmente numa pessoa, né? E não só em dados. Eu vou fazer uma analogia, acho que para tentar facilitar até isso para o ouvinte, às vezes, que não tem tanto conhecimento técnico, é basicamente como se o CDP ele ajuda a deixar o cliente como se fosse no centro de tudo. Vamos pensar como se fosse o sol, ali, o cliente. E hoje o cliente, ele entrega dados para a gente de diversas formas. Ele acessa pelo celular nosso site, ele vai na loja física, ele liga, são vários atributos que ele deixa um rastro de informação para a gente. Então, pensa que o cliente é o centro
e essas informações que eles alimentam a gente, que eles vão deixando para a empresa, é como se fossem os planetas orbitando em volta, esses atributos, né? Legal. E o CDP, ele forma esse ecossistema, faz essa junção de dados e ele ajuda a gente a criar segmentações com muita velocidade. Então, eu preciso criar um segmento, não segmento simples, porque isso daí até a própria CRM você consegue fazer. É muito diferente o conceito de filtro e conceito de segmentação. Né? Eu filtrar uma base, eu vou filtrar só quem tem 18 anos. Agora, às vezes dentro desse filtro, quem tem 18 anos tem um comportamento diferente. Né? Essa pessoa de 18 anos, ela gosta de comprar roupa de rock. Já o outro, ele gosta de comprar uma roupa mais formal, ele gosta de usar terno e gravata. Então, isso é o segmento que o CDP, com essa junção de informações, aliado ao conhecimento técnico dos profissionais cientistas de dados, ou cientistas, engenheiros de dados em CDP, principalmente em Salesforce e em Data Cloud, ele vai conseguir construir esses segmentos de maneira muito mais fácil no dia a dia, sem precisar fazer query, fazendo relação de dados de maneira muito mais apurada, construindo esses segmentos e mandando essas informações para o CRM orquestrar essas informações e orquestrar as campanhas de automação. Legal. É porque eu acho que para quem até está escutando a gente, tem muita dor assim, né? Igual você comentou. Eu tenho a loja física, eu tenho o e-commerce, e aí eu tenho o saque da empresa e tenho esses N pontos, né? E aí o mais comum se eu tenho uma ferramenta de CRM separada, aí eu vou lá, eu baixo a planilha do ERP da loja física, mando pro time do e-commerce, para o e-commerce subir, e daí nada se conecta, né? Aí você corre o risco ainda de mandar comunicações erradas, comunicação repetida. E esses processos manuais, geralmente, eles são passíveis de erro, né? Pra caramba. Total. E tem mais, né? Se você analisar, por exemplo, o e-commerce, ele traz muita informação do cliente, porque cada vez que você faz uma compra, por exemplo, você já começa a entender o perfil do cliente. E se você tiver tudo unificado, é muito mais simples, por exemplo, um saque, saber qual foi o produto, que quando o cara entra com algum problema, ele já sabe qual foi o produto, qual foi a última vez quando ele comprou, Legal. ele sabe se está, por exemplo, dentro de uma garantia. Então, essa visão eu começo a ter, inclusive pensando em, ele comprou esse produto, mas ele esqueceu de colocar no carrinho um segundo produto, que é o que faria a composição ali do problema. Então, pensando, né, já numa venda, então o saque até atuando como um vendedor também. Então, você tendo toda essa visão e toda essa unificação de dados, você começa a tomar ações para o seu cliente muito mais assertivo. E aí, trazendo o e-commerce junto ali, facilita Trazendo muito, inteligência artificial, agentes, né, como o agente Force, ele precisa ser alimentado de alguma certa forma. Precisa de uma ferramenta bem robusta, que tenha conhecimento efetivo dos interesses do seu cliente. Então, como que um agente vai te recomendar o produto correto se ele não tem essa informação? Né? E falando de agentes, né, de inteligência artificial, isso também está virando parte de todos os tipos de empresa, né? Hoje, por exemplo, se você for ler um PDF, a própria Adobe também já lançou o agente dela ali, se você quiser usar para alguma funcionalidade. Então, esse caminho também está acontecendo na Salesforce, né? Quais são essas mudanças? Hoje, atualmente, né? Onde ele entra? O que ele consegue executar para quem estiver no dia a dia aí da operação? Tá. Os agentes autônomos, eles não vão... Acho que tem um clichê que vou substituir pessoas, né? Não vou viver 100% só de agente autônomo. Não é isso. Mas sim, como que eu consigo otimizar a minha operação? Ou se eu tenho hoje uma base de conhecimento bem estruturada, e aí, pensando num saque, por exemplo, que fora do horário comercial, ele só vai atender o cara daqui 2 dias, por exemplo, imagina, sexta, 6 horas da tarde. O cara comprou um produto no e-commerce, deu problema na sexta, 6 horas da tarde. O saque não é 24/7, porque hoje em dia é caro ter um saque 24/7, não é tão barato como a gente pensa. E aí, ele só vai receber a notícia segunda-feira, 8 horas da manhã. Ou seja, a frustração do comprador que comprou ali um produto por e-commerce, por exemplo, entrou no saque e não foi atendido, e às vezes era uma coisa muito simples, que a própria base de conhecimento já está bem estruturada, e se ele entrasse em contato com esse cara 6 em 1,
o agente autônomo ia entender qual é o problema dele, já ia trazer a solução e o cara ia sair atendido em 2 minutos, coisa que demoraria 2 dias, por exemplo. Eu mesmo Esse é um como dos cliente exemplos. passei por isso. Eu comprei um produto, uma geladeira para minha mãe. E eu ia comprar 110, sem querer eu comprei 220. E ela estava super ansiosa para chegar rápido, aí fui tentar, era sábado, não conseguia falar com o saque e tal, então tipo, tive um problema de atraso. Foi culpa minha, mas se essa empresa era grande e tal, é grande, se ela tivesse preparada com a Agente Force, eu teria ficado muito mais satisfeito, porque se própria gente poderia falar, não, tudo bem, eu vou alterar a sua compra aqui, vou mandar o carrinho. Eu estou cancelando a sua compra agora e estou te gerando um novo link para você fazer um pedido novamente. Era uma coisa simples, mas que acabou me deixando um pouco chateado que eu não consegui entregar o produto no tempo que eu queria. Exatamente. Ou até se você pensar, por exemplo, agentes autônomos para fazer uma primeira qualificação. Então, também é um outro caso de uso que está sendo utilizado. Então, imagina que, né, pensando no marketing, você faz a campanha, gera um lead super quente ali, que ele entra através de uma landing page, ou seja lá o que for. E aí, quando ele entra dentro da operação final de semana, não tem vendedor, não tem SDR. Eu vou puxar um assunto polêmico aqui. Ô, Júlia, Não o tem SDR vai morrer. Não tem SDR. O SDR vai morrer. Seu source vai matar os SDR. Não. Mas assim, ao final de semana, obviamente não tem, mas é um lead quente. Então, se você já qualifica para você conseguir, né, na segunda-feira já passar para um vendedor, já faz total diferença. Mas os SDRs não vão morrer porque eles continuam muito importantes, inclusive em prospecção outbound, né? Porque ainda temos muito, né? Posso essa fazer parte uma ativa. relação com Pode isso fazer. também? Que você falou do SDR morrer e tudo mais. Eu venho de outras consultorias. A Dynamics ela tem 2 anos. Passei por consultorias bem grandes também trabalhando com Salesforce, como vocês sabem. E muito era praticado e ainda é praticado ter uma pessoa, um técnico, para construir as jornadas de automação no Marketing Cloud, por exemplo. Então, um especialista em Salesforce constrói aquelas réguas e tal, junto com uma pessoa de estratégia e desenha essas réguas. Hoje, já Salesforce, você consegue com o Agente Force construir um fluxo pedindo para o Einstein da Salesforce fazer isso. Morre o técnico de Salesforce? Acabou as consultorias? Acabou o emprego? Não. Só que assim, as pessoas vão precisar se modernizar, elas precisam se atualizar. Aquela consultoria que não está buscando conhecimento novo, ela vai ficar para trás. E as que estão se especializando, elas vão continuar existindo e transformando aquele serviço que às vezes era manual e agora é automatizado, aprimorando isso com novos serviços mais inteligentes, né? Vou dar um exemplo do que a gente está desenvolvendo lá internamente. A gente tem um time que está 100% focado estudando Agente Force IA. O trabalho dessa galera é só estudar inteligência artificial. Hoje, a gente tem alguns clientes grandes, como eu comentei com você, que a gente precisa de técnicos em Salesforce para construir os HTMLs das peças para subir na ferramenta. Esse robô já estamos testando os vieses, vai ser uma coisa muito legal aí para o mercado. Ele vai ajudar a reduzir em 40% o investimento das empresas em operação de CRM, porque ao invés de ele contratar um consultor de marketing cloud por 100 horas comigo para fazer essa parte de HTML, ele contrata por 40, que vai ajudar nas coisas mais técnicas e mais complexas, e o robô vai ajudar ele a construir HTML. Então, são coisas assim que desafiam a gente como profissional como um todo, não somente o time de vendas, mas a gente como consultoria, vocês como agência, né? Eu acho que muda. Eu acho que o que vai mudando com base nessa evolução da tecnologia é a forma que a gente entrega as coisas. Isso. Basicamente é isso. A gente só move o nosso aprendizado, a forma que a gente vai adequar o nosso tempo para itens que geram um impacto diferente. É igual vocês falaram. Passa a ser mais consultivo, né? Então, assim, pensando, por exemplo, até no próprio vendedor, né? O vendedor, ele tem que ser muito mais consultivo. Ele tem que ser aquele cara que... Eu falo isso para todo mundo. A primeira ligação do cliente tem que ser para você e falar, cara, o que eu faço com ele nesse caso, entendeu? Eu tô com esse problema. Esse tem que ser o vendedor. O vendedor tem que ser aquela primeira pessoa que o cliente pensa e fala, eu tenho um problema, eu vou resolver. Então, isso é tanto para vendedor, como para SDR, quanto para atendente. Então, assim, a gente precisa ter essa atitude mais consultiva. Isso nunca vai morrer. Nunca vai morrer. A gente precisa trazer essa visão.
Legal. E essa adaptação, né, igual a gente estava falando, eu considero importante. No nosso caso, tem muita coisa mudando também na forma que a gente executa, tanto mídia, quanto projetos em outras plataformas, até mesmo nos marketplaces, né? E a gente sempre procura estar atento, né? Porque também como agência de performance, tem muita coisa que a gente pode automatizar internamente. Por sermos consultivos de natureza, tem muita atividade que ela é muito mais rica, que gera um impacto alto no cliente, e outras elas podem ser aprimoradas ou executadas numa velocidade maior. Por exemplo, montagem de plano de mídia. Estava discutindo isso hoje com o Alan. Cara, o que levaria, às vezes, um planejamento, levaria, às vezes, 10, 15 dias, às vezes você termina aquilo em minutos, desde que você tenha as informações redondas e o processo de validação, né? Por causa de alucinação da IA, tem uma série de fatores, Isso. né? Tem que ter... Exatamente, esse é um ponto importante. Não é que você só seta, ela monta, você copia e cola, manda pro cliente. Não, Você colar tem uns erros que às vezes vem. você tem um trabalho também de revisão. Pô, deixa eu ver se isso aqui tá ok. Hoje tem engenheiros de prompt, é uma profissão nova, né? Que você vai saindo, né? Muito louco. E aí O cara que cria comando, né? Bizarro. E aí eu vejo algo muito legal que é assim, vai mudando a forma de fazer, mas a base ela vai ser sempre a mesma, que é gerar valor para captar mais valor, gerar valor para o cliente na ponta e ao mesmo tempo você reter ele a ponto dele estar satisfeito com o que você faz. Basicamente é isso. Então, entrega, atendimento e resultado. Basicamente igual que chama. o cliente que a gente está atuando em conjunto, para ver como que, né, o serviço da agência ela complementa totalmente a tecnologia e a consultoria de CRM, né? Sim. Esse cliente específico, o trabalho de vocês é trazer, né, buscar esse lead, trazer esse cliente, e o CRM está ali no background ajudando a otimizar a base, né, que vocês trazem, tirar leite, tirar mais dinheiro daquela base viva, né, que a própria agência gera para o cliente. E isso ajuda também até a baixar o custo de aquisição de novos clientes também, né? Então, Com certeza. É E um pra gente foi muito importante já ter CRM nessa recomendação, né? E a gente tem uma experiência paralelo ao e-commerce, para quem está ouvindo a gente, que são os negócios locais, ou franquias, né? Que eu estava comentando com vocês. E o que acontece nesse tipo de negócio? Alguns deles ainda não estão tão maduros em um nível de tratar esse lead quando ele chega para a empresa. Então, tem empresas, por exemplo, que geram um volume imenso de leads. E é caro, é trabalhoso, né? Vocês sabem muito bem, melhor que a gente. Exatamente. E já vi casos, nossa, sim, Ricardo, você vê geração de lead e a empresa lidando com esses leads numa planilha, cara. Exato. E eu não vou nem puxar o outro assunto, que é o lead que converte sexta-feira, 8h30, e ele vai receber o atendimento... Exato. Segunda-feira de 9 tarde. horas da manhã. Segunda-feira de tarde. 9h30, porque 9 às vezes a pessoa ainda tem o café da empresa dela, ou... Enfim, a gente sabe o que acontece. Se rolar, né? Se rolar. Mas assim, esse é um gap. Esse é um gap, eu acho que tem muita empresa que ela perde oportunidade por isso. Cara, a gente tá fazendo, né, o processo dos agentes agora, né, Flávio? No nosso caso. Cara, né? pra gente mesmo, a gente tem. Se vocês forem lá no site da Ciclo, ó, no WhatsApp lá, manda Pode testar, testa lá. Manda mensagem pra você ver. Coloca o QR Code aí, já pra todo mundo testar. Tá lá. Não, porque a gente faz isso, ó. Porque, por exemplo, pô, a gente tá aqui gravando podcast. A gente tá fazendo... Pô, já tem um robozinho ali que faz a validação e não parece que é um robô. Exato. Cara, Esse que é... humanizado. Porque eu acho que a maior objeção também é... vai colocar esse negócio de chatbot aqui no meu site. Diz que 1, diz que 2. Isso daí ninguém traumatizado gosta. com isso, né? Pra caramba, meu. Não deixa humanizar. Mas assim, com a IA generativa com os agentes, eu vejo que é um cenário muito diferente. Muito. Falando ainda em agente, eu criei 3 lá, né? Tô testando 3, né? Eu criei um... Você tá bem desenvolvedor, hein? Ó. Voltou pra Z6. Eu te contei. Eu Hoje não sei se eu te descobri muita contei. coisa. Você é desenvolvedor e ela também. Eu já conheço fui, merda nenhuma, verdade. nem vendeu. Você também era uma péssima desenvolvedora? Porque o Felipe... Não, eu era ruim. Gente, ó, eu fui desenvolvedora há 3 anos, meu primeiro emprego. Eu fui da área de tecnologia há 8 anos. Aí, redes, sistemas, servidores e desenvolvimento depois Super de tranquilo. interface. Fui front durante 1 ano
e meio, mais ou menos. Assim, foi minha última experiência técnica, né? Caramba, que legal. Mas isso, inclusive, isso que me deu acesso ao segmento de digital, Perfeito. entendeu? A porta de entrada para atuar com digital foi desenvolvimento front. Era o mais próximo do mercado. Não era publicitário ainda, mas o que acontece? A gente lidava muito com produtos que sempre eram para o marketing. Você me entende? Não era um sistema interno para a área financeira, não. Era um hot site, era um e-commerce, e aí, putz, isso aqui é legal. Nossa, que termo velho em hot site. Hoje é landing page. Eu fiz muito hot site na CVC. Eu fui Você na lembra CVC. disso? Lembro, eu fiz hot site. Pô, hot site. Eu subia produto na mão. Quando eu trabalhava na CVC, eu era responsável pela vitrine da CVC. Então, olha só que legal. Quando eu tinha Black Friday, eu tinha que quinta-feira de madrugada, porque por segurança eles não me davam acesso para acessar no celular, tal. Não tinha isso, não era tão moderno. Então eu tinha que ir lá para logar e subir. Um dia eu fui com o pé quebrado, porque tinha que subir o banner da Ana Maria Braga. Mentira. Que ela ia falar no programa e eu tinha que ir lá dar um play no clique. E eu fui lá, mancão. Pronto, subiu o banner, galera. Como muda as coisas, né? Cara, mas você vê, é isso que deu acesso ao segmento digital. Então, aí eu me aprofundei. Como o Flávio veio da carreira de publicidade, pô, aí juntou marketing, performance e mergulhei. Mas assim, embora não desenvolva, não programo mais, eu criei lá os agentes para ajudar em algumas etapas, né? Então, um agente especializado em vendas. Coloquei o nome dele de Jordan Belfort. Nossa, você não vai do Lobo de Wall Street. Vai me dar acesso, você não vai vender, não. E aí você vai colocando, né? Como você quer que ele fale, conhecimento sobre a empresa, você sobe muitos itens. Outra para fazer um aconselhamento financeiro para a empresa. Então, a gente vai analisando DRE, balanço e tal. E assim, novamente, não é que você cria isso e tá tudo ali rodando. Não, ele serve para agilizar muita coisa que você... Até conteúdo a gente faz, né, Flávio? Legal. Flávio tem os agentes que ele usa também na estrutura que ele faz. É muito bom como copiloto também para vendas, né? Fazer ata. Eu uso muita transcrição de reunião, ajuda bastante, assim, também, né? Acho que ajuda a entender tom. Eu gosto de perguntar assim numa reunião online. Eu uso sempre o termo na IA assim, de 0 a 5, qual a probabilidade com base na reunião. Aí ela analisa os pontos. Maravilhoso. Muito bom. Inclusive, Só nota é tanto. Muito bom para isso, já vai vender o peixe. O Einstein é muito bom fazer essas coisas também, dar insights da conversa. Ele conecta dentro da call, da ligação? Call. Mas é muito legal. Pô, é bem legal. E segmentos, pessoal, assim, experiência de vocês, Júlia, do Ricardo também. Tem setores que estão tendo... Você falou indústria, né? Um exemplo que você comentou. Mas, fora isso, tem outros setores que estão tendo mais aderência? E uma pergunta emendada. Qual é o momento, né, de se pensar em uma tecnologia de CRM? Muito bom. Acho que eu vou responder essa segunda, se você quiser comentar a primeira. Eu acho que o momento é abrir a empresa. Eu recomendo você já ir atrás de um CRM e deixar as coisas estruturadas já desde o início. Né? A gente sabe que muitas empresas hoje fazem projeto com a gente de migração de CRM, ou teve algum problema, enfim, eu tenho que fazer as coisas quando tem muito dado, muita informação. Eu sou a favor de você já começar tudo estruturado, né? Eu falo isso com propriedade porque a gente não é a consultoria maior do mundo e nós somos clientes da Salesforce. Eu tenho os melhores produtos, a gente investe bem alto em tecnologia, em CRM. E assim, a gente não estaria onde a gente está hoje, se posicionando como uma consultoria premium, se a gente não tivesse CRM, não tivesse Salesforce, seria impossível. De tantos negócios que a gente gera, só tem um vendedor que sou eu. Era impossível fazer isso daí sozinho. Não tem como com papel e caneta ou com uma planilha fazer. Sem uma tecnologia boa de CRM, tá? Então,
Cara, é muita ajuda do Einstein que eu tenho, da Salesforce, é muita ajuda de automação de fluxos que eu tenho, é muita ajuda de jornada de prospecção, de account engagement, B2B que eu tenho feito também. Então, se não fosse a tecnologia, eu não conseguiria trabalhar hoje. Então, isso é legal, porque a Salesforce consegue fazer isso com nós, consegue evangelizar os parceiros também. Então, hoje, a gente fala para o cliente, eu mostro com propriedade. Muitas vezes, eu nem entro no ambiente de demonstração. Eu falo, olha, eu uso isso. Eu uso assim. E nosso caso de uso é parecido, eu uso. Então, acho que isso é bem importante, você viver também. Muito legal. Viver, né, o que você vende. Eu acho que faz toda a diferença. Isso é Eu muito acho que legal. E pegando ali o primeiro ponto, né, em termos de segmento, acho que todos os segmentos precisam de CRM, assim. Os principais que são, obviamente, né, que são os maiores contratos, enfim, é a parte de financeiro, mercado financeiro, não tem como não ser. Banco, fintech. Porque tem muito contato ali com clientes B2C, principalmente. E tem muito produto, né? Que você acaba desenvolvendo régua e por aí vai. Exatamente. Então, mercado financeiro sempre vai ser um segmento muito grande dentro da estrutura. A gente tem uma parte que é de high-tech, que é principalmente tecnologia. Então, cara, tecnologia sempre vai precisar também de tecnologia e como a gente consegue garantir essa continuidade, né? Então, do projeto, pensando principalmente no segmento de hardware. Porque se você analisar hoje, né, tecnologia, quem revende hardware, tem dores muito específicas, porque você tem, querendo ou não, garantia, uma parte de serviço atrelado a esse hardware. Então, também é um segmento muito, muito forte. Alô, NVIDIA. Liga pra gente aí, faz um projetinho. Mas eu acho que, assim, eu diria que todos os segmentos a gente trabalha, esses dois são os principais, são os top. Aí também tem o terceiro, que eu diria que é seguros também. Seguros é um segmento. Eu até fiquei pensando nesse no do financeiro, porque se a gente pensar realmente, poxa, a base de dados que um banco tem de Muita clientes... coisa transacional também, de muita confirmação, validação de SMS, muito transacional. É muito transacional, é muita informação. E aí você vai ter isso numa planilha? Não tem condição nenhuma. Pensa, por exemplo, numa esteira de crédito. Não dá para você fazer isso manualmente, é impossível. Então, acaba que são aí os 3 principais segmentos. Mas, assim, a gente tem também saúde, a gente tem também automotivo, energia, distribuidora. Então, assim, tem de tudo. Eu brinco que a Salesforce é um Lego. Então, você constrói o que você quiser dentro da plataforma. Também, né? Também forte também, né? Saúde é bem forte. Quando vocês falam saúde, seria hospitais usam... plano de saúde, toda a parte de redes de farmácia. Isso. Farmácia também. Legal. Dentistas, essas coisas, todo mundo a gente pode atender. São casos de uso incríveis. Depois você pode pesquisar esses maiores hospitais, muitos deles usam Salesforce. É muito tecnológico, é muito legal o que os caras fazem. Que legal. E o que uma empresa precisa ter para conseguir ter sucesso na utilização? Ter resultado? Essa é uma pergunta interessante. Vocês recebem essa pergunta dos clientes? Muito. Beleza. Muito. ROI. O ROI. Vai dar ROI? Vai dar ROI. É um mês para dar ROI? Exato. Eu acho que tem alguns fatores, né? Eu falo sempre que o CRM é um projeto vivo. Então, você sempre vai estar tendo um projeto CRM. Porque não tem como. Você tem que se adaptar a processos, você tem que adaptar toda a sua estrutura sempre. Então, o que é importante, né, para ter sucesso? Primeiro, você pensar no CRM não como um custo, em si como um investimento. Então, todo mundo que contrata, né, e aí principalmente quando a gente está falando do dono, né, que está começando uma empresa, enfim, é importante que ele veja todas as informações dentro do CRM, que ele acompanhe tudo dentro do CRM, porque internamente, por exemplo, a gente brinca. Se não está no CRM, não existe. Então, se você não logou a atividade, você não trabalhou. Se você não gerou oportunidade, não tem o que fazer. Então, assim, você não pode nunca ter outra maneira de controlar, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é uma implementação bem-sucedida. O que significa isso? Eu tenho hoje um implementador que ele montou
o meu CRM, que é de acordo com o meu negócio. Então, eu não preciso me adaptar à plataforma, e sim a plataforma se adaptou ao meu negócio. E aí fica muito mais fácil de você gerenciar e de você nutrir todas as informações ali. Então, para mim, acho que o segundo ponto é esse. E o terceiro, e não menos importante, é você estar sempre aberto a trazer novas soluções, novas estruturas. De que maneira que eu estou falando isso? Não adianta você só focar em vendas, se no segundo momento você vai precisar, por exemplo, da parte de atendimento, né? Porque está tudo conectado. Então, você precisa dessa integração, você precisa dessa conexão, porque aí você começa a ter dados mais reais, né? Legal. Que legal. E como que vocês dividem o papel de cada um? Por exemplo, às vezes chega clientes lá falando que é a Salesforce que vai fazer o time, e aí não, pô, você precisa de alguém para tocar a estratégia junto com vocês. Como que é esse papel de ambos, tanto a consultoria quanto a tecnologia? Acho que você pode falar. Eu posso porque falar. acho que é muito, a gente leva muito, a gente leva clientes também. A Salesforce tem um incentivo muito legal para quem leva clientes também. Então a gente leva clientes, né? E quando a gente já leva um pouco mais mastigado também, até pelo fato de a gente ser consultoria, a gente leva o máximo de informações possíveis para a Salesforce trabalhar. E aquela coisa que eu falei, a gente trabalha muito, muito em conjunto. Mas agora, aí falando do meu ponto de vista, né? Sempre eu vejo, né, isso falando de parceiros realmente de confiança, como a gente já provou qualidade em múltiplos projetos, a Salesforce sempre deixa muito claro e é transparente com o cliente que ela recomenda um parceiro. Não é porque o cliente não consegue fazer sozinho, ele não é obrigado, não é uma venda casada, não é obrigado a comprar a implementação com a gente. Só que a gente faz só isso, a gente tem certificação nisso, a gente tem profissionais que fazem só isso. Então, a velocidade que ele vai ter a ferramenta rodando para ele é muito maior do que ele ficar, até ele contratar alguém do mercado, até ele capacitar alguém interno e tudo mais. Às vezes não é a velocidade que o negócio está pedindo aquilo. Então ele contrata alguém especialista e a gente vai lá, faz o projeto e aí o que a Júlia falou é super importante, né? A Salesforce, ela se adapta ao cliente em conjunto com o nosso trabalho também. Então o que a gente vai fazer é, cara, que tipo de informação você precisa nesses campos? Quantos funis de vendas você tem? São 10, 20, 30? Que tipo de automação facilitaria o dia a dia do seu vendedor? Você tem trabalho de campo, por exemplo, para entrar um field service? Seria legal se o cara que faz a instalação do seu produto tirasse uma foto comprovando a instalação, isso fosse para um controle, você tivesse controle do mapa, da rota. Então, toda essa personalização é a gente que faz, mas é tudo um trabalho muito em conjunto e tanto com a Salesforce quanto nós, mas também demanda muito do cliente passar as informações para a gente, né? Tem projetos que a gente implementou em tempo recorde em 20 e poucos dias, mas o cliente era super engajado. Tem cliente que é um projeto muito simples e demorou 7 meses porque o cliente não dava acesso à ferramenta para a gente. Então, depende também muito do cliente, porque nós somos especialistas em Salesforce, mas quem entende do negócio sempre é ele. Ele que abriu aquele negócio, ele que sabe as dores, ele que sabe os macetes. Então, a gente depende muito do cliente sempre para fazer um projeto de sucesso. E eu acho que assim, a gente vive casado com o parceiro, né? Não existe essa de é a Salesforce ou é a Dynamics. Não, é sempre uma parceria mesmo. Então, a gente precisa saber, a gente até combina o jogo de, cara, até que ponto cada um entra e aí vem do nosso lado. Exato. Né? E vem do nosso lado também a gente conseguir frear um pouco a expectativa também do cliente em alguns momentos. Do tipo, gente, vamos começar menor e vamos crescendo juntos a 6 mãos. Sabe? Né? A gente nunca promete algo que não vai ser possível, só para fazer a venda, só para bater aquela meta. Então, essa relação de transparência que a gente tem com o cliente em conjunto faz toda a diferença. Assim, o cliente, ele até agradece no final, caramba, realmente eu não estava preparado para isso, para aquilo outro, mas esse projeto está andando, assim que terminar já não vejo a hora de começar o outro. Legal. Então, isso e pro pessoal, para os profissionais também que estão nos ouvindo,
tem muito espaço, tem muita oportunidade para quem quer se especializar, para quem quer fazer gestão, quem quer operar a tecnologia, né? Participar, trabalhar numa consultoria. Eu mesmo tô com vaga aberta. Já O tempo inteiro, né? O Ricardo tá soltando as vagas ali. Estagiário, gerente de projetos, a gente tem vaga de estágio, de gerente de projetos, de consultor técnico, temos de consultor de estratégia em CRM, desenvolvedor. Então, sempre a gente tem oportunidade, segue nossa página lá no LinkedIn. Qual que página que é, pessoal? Dynamics Data. Dynamics LinkedIn/Dynamics Data. É o Ricardo que treina todo mundo, faz entrevista. Exatamente. É isso aí. A gente tem sempre muita vaga, assim. Acho que é um mercado que cada vez vem crescendo mais e sempre precisa de... É muito carente, né, ainda de pessoas qualificadas pensando em CRM. Acho que CRM, apesar de sempre estar aí, é um assunto ainda muito novo. Tem muita gente que ainda não conhece e não sabe mexer. Então, é legal ter essa visão ali de longo prazo. Mas, assim, a gente tem muita vaga. Muita vaga. Eu diria que o céu é o limite. Remunera bem, né? Remunera bem para quem tá... É um mercado... tecnologia, né? De maneira geral. Então, assim, é um mercado que remunera bem. E eu acho que você ter ali um conhecimento de Salesforce alavanca muito carreira também. Então, acho que esse é um ponto legal. Tem certificação gratuita também dentro do Salesforce. Tem. O Trailhead, ele também já traz certificações. Você tem as certificações, obviamente, pagas. E também tem as gratuitas para você ir desenvolvendo. Pelo menos aprendendo, né? São reconhecidas no mundo inteiro. São certificações muito fortes, assim. Isso. A gente tem até um projeto que é meio social lá na Dynamics. Então, por sermos parceiros, a Salesforce libera uma quantidade de voucher para a gente distribuir para os colaboradores. A gente hoje... Quem trabalha na Dynamics hoje com a gente investe a quantidade de certificação que o cara quiser ter. Então, muita gente vem querer trabalhar com a gente só para tirar certificação também, assim, não só para isso, mas obviamente um dos motivos é poder tirar várias certificações, porque são bem reconhecidas, e a certificação ela é importante porque, além para o profissional ser reconhecido, é muito forte a certificação, mas também para o cliente lá na ponta. Isso garante que a implementação da tecnologia vai seguir todas as boas práticas que a própria Salesforce indica. Então, a gente leva isso muito a sério. Hoje, se uma pessoa for genial, um estagiário brilhante, e ele não quiser estudar, não quiser certificar, dificilmente ele vai crescer aqui com a gente. Interessante. Você vê, tem muita oportunidade, para o pessoal que estiver ouvindo. E quais são os módulos que tem dentro da Salesforce hoje? Tá. É um problema, porque tem muito... Vários, tem muito produto. Vamos lá. A gente tem módulos de marketing, vendas, atendimento, commerce. A gente tem plataformas também de colaboração, que é o Slack, que foi uma aquisição em 2021, então faz parte da estrutura da Salesforce. A gente também tem parte de analytics. Que daí entra a parte de projetos, né? A galera de projetos usa muito, né? Exatamente. E desenvolvedor também, né? Desenvolvedor gosta muito do Slack. A gente usa lá também. É sensacional para vendas também. Ele integra com o Sales Cloud, tem automação. Você faz tudo pelo Slack hoje. Legal. Também tem a parte de analytics. Então, a gente também trabalha com toda essa parte de analytics. E aí, tem uma camada adicional ali, que é tudo de inteligência artificial. Então, qualquer um dos produtos da Salesforce também vai ter inteligência artificial acoplada, né? E aí decorou a mandala inteira. Tem as suas divisões. Tem indústria também, né? Indústria... Que aí já são templates, né? De diferente. Marketing, sales e atendimento, visando... Analytics é o Tableau. Tableau, vocês já viram falar? O Tableau foi adquirido Tableau pela Salesforce. Tableau é da Salesforce. É a base de analytics de toda a Salesforce. Tableau é da Salesforce. Então, a gente tem toda a camada de relacionamento mesmo com o cliente. E aí, a gente traz, obviamente, outras frentes ali para compor uma visão completa, pensando até na colaboração ali também de Slack. Então, a gente tem essa visão completa. Pô, que legal. E, por exemplo, vocês comentaram da flexibilidade da implementação da tecnologia, né? Então... Se a gente vai para um e-commerce, ele tem uma necessidade X de vendas, da forma que vai lidar com base de cliente. Tem módulos específicos, quando a gente desce para e-commerce vai ser desse jeito, o B2B, pipeline de vendas é desse jeito. Como que vai se modelando isso? Sim. A gente tem... Cada produto vai ter
edições diferentes e perfis diferentes. E aí depende muito do vendedor da Salesforce com base na primeira conversa para identificar quais são hoje os objetivos de negócio do cliente, para aí sim a gente ir trazendo essas edições e esses perfis, né? No caso de e-commerce, tem o Commerce Cloud também, que é a plataforma de e-commerce. E tem para B2B e para B2C. Então, B2B, depende B2C. muito para essa Dá visão para fazer também. portais também, né? Portais de... tem muita coisa legal. Tem muita coisa que dá para aproveitar, assim. Pô, e vocês conseguem, sei lá, se cada um quiser dividir um estudo de caso aí de algum cliente... case que vocês, legal. Que vocês queiram citar, vocês poderiam citar. Deixa eu pensar. Eu não sei se eu poderia citar. Acho que a gente não pode. Não. Acho que a gente não pode citar. Mas se vocês quiserem falar de sem forma nomes. anônima, sem Mas nomes. a gente tem muitos casos em conjunto de implementações muito rápidas e, assim, elogios... Vocês têm algum caso, por exemplo, de aumento de produtividade de time de vendas, Nossa, melhoria tem. de, sei lá, de taxa de conversão? Tem. Vocês conseguem compartilhar isso? Tem um cliente específico que não posso falar o nome. Se falar, a gente corta depois. Tá? A gente corta o nome. Era de tecnologia e ele cresceu a taxa ali de retenção cresceu em 15% e a taxa de aquisição de clientes cresceu em 10%. Então, são números bem legais, assim. E eu tenho um outro cliente também, que eu também não vou falar o nome, mas que uma simples mudança na forma de controlar, gerenciar o time de representantes comerciais já criou um aumento de receita de 5%. Assim, é bem relevante como uma mudança simples na maneira que você faz a gestão. Eu sou um case de sucesso também com o Sales Cloud, tá? A gente... Pode falar dessa empresa? Da minha pode. Desde o momento que a gente começou a usar o ecossistema da Salesforce com o maior potencial, a gente aumentou 30% nas nossas vendas. Caraca. 30%, que legal. Um número... Acho que eu vou contratar lá na empresa também. Cara, pode. Vale a pena. Já vou passar aqui. A licença reunião. A licença é comigo aqui, ó. Tirar aquela ferramenta lá que tá enraizada, ela vai subir o gráfico lá, nunca acerta o gráfico comparativo. É ruim, viu? Já conheço, não sei qual que você tá falando. Vai pra melhor, né? Bom, o Ricardo trouxe um case real. É um case real mesmo. Que legal. E vocês veem muito... trazendo pro mercado de e-com, vocês veem muito potencial ainda? O que vocês enxergam? Eu acho que, falando de CRM, principalmente o Marketing Cloud, né? Quando a gente fala de automação de marketing, jornada e mensageria, eu acho que no e-commerce, o e-commerce é o segmento que é mais fácil a gente conseguir provar valor, porque ali você mede a conversão mesmo, né? Cara, às vezes, assim, fatores defendendo aqui Salesforce em específico, tá? A taxa de entrega da Salesforce é uma das melhores do mercado. Então, só de você já conseguir ter a certeza de que seu e-mail vai chegar na caixa do cara e ele vai conseguir visualizar, isso daí já é um feito incrível, né? Às vezes, assim, a gente faz uma jornada de carrinho abandonado, por mais simples que seja, na Salesforce, replicando o as-is de uma outra tecnologia nacional que o cliente tinha, a gente aumenta em 10%, 15% a conversão do cara, assim, comparada a outra tecnologia. Tudo pelo fator da entrega, Então, assim, as métricas que a Salesforce entrega na plataforma para a gente analisar são 100% reais. Então, são números muito expressivos. Assim. No e-commerce, como eu falei, é o que mais vai ter valor, porque com a Salesforce você consegue, colocar produtos personalizados na vitrine para o cara visualizar, tanto na vitrine quanto no e-mail ele vai receber aquilo que ele tem interesse, notificações no celular, o cara tá com o celular aqui, ele passa na frente daquela loja, ele recebe aquele produto que ele já estava olhando para ele entrar na loja e fazer a compra. Então, são coisas assim que faz toda a diferença, que incentiva a compra do cara de diversas formas, tá? Então, acho que no varejo, assim, sem dúvidas, é o lugar mais fácil de provar valor. Até pra gente como consultoria, você simplesmente mostra a conversão ali, o resultado em receita, porque é compra e venda, né? Mais fácil. E hoje a mensageria é para multicanal, por exemplo? SMS, e-mail, WhatsApp? Omnichannel, a gente atende todos os canais. E aí eu acho que, assim, acho que o e-commerce cresceu muito durante a pandemia, né? Foi o boom, foi aonde a grande maioria também acabou se desenvolvendo, mas eu ainda vejo um espaço gigantesco para crescer. Porque eu ainda acho que a gente
não consegue explorar tanto o potencial, porque muitas vezes os clientes não têm dados para explorar. Então, acho que esse é o ponto de como a gente consegue unificar numa plataforma, e aí esses dados bem consolidados, eles geram insights valiosíssimos, porque vocês devem ter... Sempre tem muito dado, mas efetivamente quantos por cento desses dados você utiliza para uma tomada de decisão, né? Ou para um insight, ou para um reengajamento desse cliente. Então, eu iria mais nessa Legal. Sem contar os insights que a própria IA da Salesforce dá para o usuário, né? Ele dá insights de engajamento. Tem um produto que chama... uma funcionalidade do Marketing Cloud, por exemplo, que chama Same Time Optimization. Essa funcionalidade dentro da jornada, imagina que vai estar programado para mandar um e-mail. Estamos nós aqui dentro de uma jornada e vai sair um e-mail daqui 1 hora. Depois do todo aprendizado, obviamente, do Einstein, da Salesforce, ele vai mandar essa mesma comunicação, né, para a gente aqui. Para você, que às vezes está acostumado a visualizar seu e-mail pessoal 9 horas da manhã, ele meio-dia, eu à noite e ela de madrugada. Ele vai mandar isso no momento mais propício que a gente está para abrir o e-mail. Então, isso daí vai fazer um pico na taxa de abertura incrível. Só da ferramenta enviar o e-mail no momento mais propício, a taxa de abertura vai subir. Então, exemplos de métricas assim que mexe o ponteiro muito rápido. É o tempo todo a gente vendo o ponteiro mexer de cliente, assim, com coisas que para a gente é relativamente simples de construir, mas faz um resultado absurdo lá na ponta para o cliente. Que legal. Que legal. De canal, a gente percebe, por exemplo, nas estratégias que a gente opera, a crescente... Dá até para ativar mídia também com o Marketing Cloud. O Advertising Studio é incrível. Imagina que você visualizou, você está dentro de uma jornada, recebendo uma campanha, você não engajou, você vai receber um anúncio daquela campanha também. Legal. Você consegue pegar o First Party Data, né, uma fatia daquela base de CRM, enviar para os principais canais de mídia e ativar essa base, fazer uma campanha especial para a sua base, para o seu segmento. Então, para vocês, isso aí, né? É uma coisa que vocês brincam. É o que eu vejo, por exemplo, que soluciona de problema, que a gente vê muita tecnologia hoje ela medindo só a atribuição pelo clique. Mas com uma tecnologia dessa, dá para você medir a atribuição pelo impacto da mensagem. Porque, por exemplo, eu posso ter visto... cara, imprimiu um anúncio para mim, mas eu não cliquei naquilo. Só que eu fui lá no site e depois comprei, porque eu lembrei daquela mensagem. E a maioria das ferramentas, elas não medem isso hoje. E todo mundo que você conversa que é especialista em atribuição, ele quer medir pelo clique. Só que, tá bom, e aquela mensagem, aquele post que você fez, né? 100%. Exato. Entendeu? Então, assim, apesar de eu ver que existe maneiras ali de benefícios se medir de cada forma, eu vejo que a parte de se medir impacto é porque a gente consegue medir a causa. Não só o efeito no caso ali. de hot sites, Nossa, aí... a Salesforce tem o Cloud Page, que são as landing pages lá. Você já consegue analisar comportamento também, pegar insights ali de uma landing page desenvolvida pelo próprio Cloud Page, né? Comportamento pelos cliques e tal. Isso, ela já consegue captar isso também. Pô, que legal. Legal. Eu ia até falar dos canais de comunicação. O WhatsApp, pra gente, ele também vem crescendo muito nas operações que a gente atende, né? Taxa de conversão... alta pra caramba. Sim. Tem muitos clientes nossos que fazem aquilo que a gente chama de venda híbrida, né? Então, tem vendas que ocorrem diretamente no e-commerce, tem vendas com um ticket um pouco maior, que ela é concluída através do WhatsApp. Ele interage com a empresa, recebe o link e compra, né? Isso também a gente conseguiria trabalhar tranquilamente. Sim, eu acho que assim, o WhatsApp, ele é o nosso canal de comunicação, né? Assim, acho que em termos de assertividade, é gigantesco o potencial, né? O Brasil é um dos países que mais utiliza, né? 100%, né, Dan? A Salesforce tem um produto... Hoje eu estou vendedor de Salesforce. Tem um produto que é muito legal, que é o Digital Engagement. E ele serve tanto para você prestar atendimento via WhatsApp num cockpit ali pela Salesforce, todo comportamento, toda comunicação fica salva no CRM, todo histórico. Legal. Mas também pro vendedor. Então, ele consegue ficar ali, né, atendendo, usando um cockpit ali, uma única janela, atendendo o mini channel, essas mensagens para fazer venda também. Sem contar que na visão dele ali, você consegue personalizar, deixar todas as informações desse cliente para facilitar esse vendedor vender. Então, ele já bate o olho no canto da tela aqui, ele vê que esse cara visualizou um produto, ele já comprou tal coisa.
Então, dá para dar insights para esse vendedor também enquanto ele está fazendo o atendimento. Olha, hoje eu vou dar um bom corte aqui, ó, na hora que você falou disso daí, para vocês, hein? Que é o quê? Cara, a maioria das empresas, às vezes, o contato do cliente, ele tá no WhatsApp do vendedor. Isso daí é um baita problema. É um baita problema, como você não tem histórico. Exato. Como que vocês veem isso para solucionar esse problema da empresa deter o histórico daquele cliente e também aumentar a conversão e também não ficar naquela, né? De, pô, esse contato aqui tava com quem? Como que ficou esse cliente? Um corte no peito aí. Só levantei para cortar. Dentro do CRM já vai cair direto ali para dentro do cliente, fica todo o histórico de conversa dentro. E chega bastante desse problema lá de chega muito, né? Eu diria assim que 90% hoje dos problemas são esses. Perdi o histórico aqui dos clientes. E vendedor tem uma rotatividade alta, né? Na grande maioria das empresas. Então, você ter esse histórico é muito importante até para não perder venda, enfim. Isso quando não leva carteira. Exato. Quando é venda mais complexa. Não leva a carteira embora. E aí entra mais um ponto, né? O CRM, ele não permite que você leve a carteira. Com o Excel, você pode mandar para o seu e-mail pessoal e tudo bem, você leva o que você quiser, né? Então, é uma outra maneira também de você proteger dados da sua empresa. Pô, que legal. Muito legal. Gostei do episódio. Também Curtiu diferente, também? foi diferente hoje. Foi gostoso, hein? Passou rápido. Passou rápido mesmo. Ó, vamos confirmar quanto tempo deu 1h15. hoje. Olha. Nossa, Assim, bastante, nem passa senti. rápido. Ó. A gente conversou antes de começar a gravação, né? É verdade. E, gente, Ricardo, queria te agradecer por estar aqui com a gente, pela parceria. A Júlia também, por ter aceitado. Viu? Foi muito legal conhecer um pouco mais do universo, né? De vocês que estão mais imersos na etapa de CRM, né? Eu acredito que tem ajudado muito. E a gente sempre pede, né, o call to action aqui de vocês para aquela câmera ali, né? Se vocês quiserem deixar um recado e como que a nossa audiência pode se conectar com vocês. Muito bom. Eu vou deixar um recado aí para os ouvintes, né, que têm desejo de fazer CRM e da maneira correta, com tecnologia de ponta, e tem aquele preconceito, fala, nossa, é muito caro, eu não vou ter como investir. Tira isso da cabeça, conversa com a gente, que tem muitas oportunidades legais aí da gente fazer trabalhos incríveis com dados e CRM na empresa de vocês. Segue a nossa página lá no LinkedIn, Dynamics Data, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês. É isso, Boa. acho que na mesma pegada, né? Acho que entrar em contato com a Salesforce por telefone, chat, entrar no nosso site é super válido. Podem também se cadastrar no Trailhead para fazer os treinamentos, que é super bem-vindo também, inclusive ajudando ali o Ricardo com o recrutamento dele, por favor. Por favor, capacitem Salesforce. Já dá uma filtrada, né? Por favor. E qualquer coisa também, pode entrar em contato ali via LinkedIn, Júlia Fernandes, estou também por lá e posso também disponibilizar o meu time aqui. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigadão, Agradece. Muito bom. Pessoal, se conectem aí com a Júlia e com o Ricardo. Conversem com eles a respeito da estratégia de CRM, que eu tenho certeza que pode ajudar. Do nosso lado aqui, ó, tem um QR Code aqui do ladinho para você que está buscando melhorar a performance do seu e-commerce, tá? Tem cases também, né, Flávio? Exato, que a gente vários. deixou disponível. Vai lá testar a nossa IA também, né? Na prática, para ver se tá bom o nosso atendimento. E faz o contato aí com a gente se você está buscando escalar os resultados da sua operação. Fica o meu call to action aqui para vocês também. Deixa seu comentário no vídeo, curte, se inscreva. A gente sempre vai trazer convidados muito de qualidade aqui para conversar com a gente. E do nosso lado a gente deseja muito sucesso e boas vendas para vocês.